Tudo bem, boa tarde. Eu estou aqui na presença do Arthur. Vem para cá, Arthur, do Vitor e do Lucas. Hoje temos aula de disciplinas do período especial. São disciplinas que geralmente são solicitadas devido a desafogar assim para o aluno, né, os períodos regulares. Bom, esse ensaio é sobre funções pares e ímpares, né, baseado num trabalho de conclusão de curso do Prof. Mate, do Marcos Vinícius, tá bom? Então é uma maneira da gente ver como que um conceito, às vezes elementar, né, colocado já para os alunos bem no início da sua graduação, ou talvez no ensino médio, onde o professor também explora esses conteúdos sobre funções reais. Tá bom? Então eu vou fazer esse pequeno ensaio, vocês depois podem fazer as críticas e compartilhar com todo mundo para também verificar onde isso se encaixa. Tá bom? Bom, comumente funções pares e ímpares aparecem no início de uma graduação, e o que se apresenta de início para os alunos, né, é que, dado o conjunto dos números reais com a operação de adição, se você definir f de R em R, que a cada x associa f de x, que 1 f de menos x é igual a f de x para todo x pertencente a R, então você diz f é par, né? Depois, se uma segunda exigência, se menos f de menos x é igual a f de x, né? Ou f de menos x é menos f de x, para todo x em R, né? Então você diz f é ímpar, tá bom? E tem exemplos à vontade dessas funções. Geralmente um conceito matemático se estabelece se você consegue uma quantidade satisfatória de objetos que se enquadram na definição e uma quantidade também satisfatória de coisas que não se enquadram na definição, né? Sempre assim, uma propriedade ou uma classe de objetos se define quando existem objetos com tal propriedade e também os que não têm a propriedade, tá bom? Então, funções pares e ímpares são assim, e um exemplo que logo surge é que cosseno é uma função par, né? Outra função par. A função é definida por f de x igual a x ao quadrado é uma função par. O que mais? A função módulo, módulo de x, né? E tantas outras. Como função ímpar, então você pode ter um conjunto de funções que são as seguintes. Você, seno de x é uma função ímpar, né? O que mais? Será que a identidade em R, função identidade em R é uma função ímpar, né? Menos f de menos x, ou seja, menos x, isso é x, né? Então, que é a função identidade em R. Tem outras, vocês podem pensar à vontade, que são funções ímpares, né? Muito bem, então a nossa ideia lá, quando estávamos trabalhando, eu e o Marcos, e também esses alunos do curso passado de álgebra básica, era talvez pensar que esse conjunto pode ser um conjunto qualquer, não vazio, desde que uma operação definida nele pudesse ter as propriedades suficientes, né, para que a gente pudesse estabelecer esse conceito.
Veja, esse é o inverso do x com relação à adição, né? Este é o inverso da imagem do inverso do x com relação à adição. Então, talvez a gente pudesse estender essa definição dizendo o seguinte: se você tiver A, um conjunto e uma operação estrela, né, onde essa operação admite inversos, né, e B munido de uma operação quadrada, né, onde essa operação também admite inversos, então provavelmente a gente pode estender o conceito de função par e função ímpar, né? Então, que tal a gente exigir que para todo Azinho em A existe aí o inverso do A, né? Com relação à operação estrela, e também para todo Bzinho em Bzão, né, existe o B inverso com relação a essa operação estrela. Tá? Em geral, é bom falar em inversos quando a operação também admite elemento neutro, né? Então, aqui está tudo certo, né? E a gente quer, então, verificar se essa questão pode ser estendida. Que seria uma função par, olhando para esse modelo, pequeno modelo, nesse mundo das funções reais, né? Seria, talvez, agora você possa dizer f de Azão em Bzão, que a cada Azinho associa o f de A em B, né? Que é f é par, se somente se o quê? Né? A imagem do inverso de A coincide com a imagem do A. Né? Isso para todo Azinho em Azão. Tá bom? E quando é que f é ímpar? F é ímpar se somente se o quê? Como a gente vai fazer? Né? Esse é o inverso desse objeto. Então, eu posso já colocar aqui o inverso, né? Obviamente que se a operação for de adição, isso é um menos na frente, né? E aqui dentro eu tenho a imagem do inverso do A. Isso tem que ser igual a f de A, né? Para todo Azinho em Azão. Então, esse poderia ser um conceito, uma definição muito mais geral do que essa que geralmente os professores ensinam, né, nos cursos básicos. Tá bom, mas se isso é assim, a gente precisa ter exemplos, né, que possam mostrar que faz sentido essa definição. Tá, e o que seria um bom exemplo para a gente ver? Sair desse conjunto dos números e talvez já explorar o conjunto das matrizes, não é? Que tal a gente fazer um exemplo onde as matrizes podem ser envolvidas? Tá? Então vamos olhar. Será que a função determinante do conjunto das matrizes quadradas de ordem 2? Vamos ver esse exemplo que eu vou chamar de exemplo 2. Né? Vamos ver. Se você considera, né, nesse exemplo 2, uma função f, ou vamos logo chamar de determinante, a função determinante, do M2R para o R, né? Podemos considerar a operação de adição sem nenhum problema, né? E aí a gente sabe calcular isso. Para cada matriz A, né, o número que se relaciona com a matriz A é o A11, A22 menos A12, A21. Isso é velho para nós, né? Muito bem. E o que é o determinante da matriz
inverso aditivo do A, né? Agora, o determinante de menos A é o que para nós, né? Isso é o escalar menos 1, determinante do escalar menos 1 vezes A. Isso não está bom de escrever, né? Vamos ver. Menos 1 que multiplica A, né? Como a matriz tem duas linhas, né? Isso a gente sabe por uma propriedade já estudada que o que vai acontecer aqui é que isso vai ser menos 1. Quantas vezes o escalar multiplica as linhas de A, são duas linhas, vezes o determinante de A, né? E isso é o determinante de A, tá bom? Então, é claro que a função determinante é um exemplo de função par, tá? Quando você considera a operação de adição. Se você aumentar o n para 3, né? Se ao invés de m2 você tem o conjunto das matrizes quadradas de ordem 3, então o determinante de menos A vai ser menos 1 elevado a 3 vezes o determinante da matriz A. Tá legal? E o que vai acontecer aqui? Isso é menos o determinante de A, né? Ou seja, essa relação mostra que menos o determinante de menos A é o determinante de A, e aí a função seria, nesse caso, seria ímpar, né? Enquanto que aqui a função determinante seria uma função par, né? Tá bom? Então, o que se pode provar é que existem muitas funções pares e ímpares sem ser incluídas no caso dos números reais, né? Bom, mas o conjunto das matrizes inversíveis, ele está longe de ser esse conjunto aqui, né? Então, a gente pode verificar se um exemplo agora, longe da operação de adição, pode ser construído, né? Para que isso pareça bem geral, é importante construir um exemplo onde a coisa não é aditiva, digamos assim, tá bom? Vamos ver o que pode ser feito. Talvez a gente tenha esse pequeno exemplo, tá? Bom, se ao invés da adição você considera o conjunto das matrizes quadradas de ordem 2 com a operação de multiplicação, aqui dentro você tem um H, né? Das matrizes quadradas de ordem 2, tá certo? Onde o determinante dessa matriz é sempre diferente de zero. Por questões já colocadas, é claro que esse conjunto é fechado para a operação de multiplicação, né? E a gente pode estabelecer agora a seguinte função, né? Vamos ver. O que eu faria, eu mando essa função assim, defino, função determinante, né? Que age do H para dentro do conjunto dos números reais, né? E o que eu posso verificar, já que a gente conhece e sabe que o determinante da inversa da matriz A é 1 sobre o determinante de A, né? Então, eu posso dizer dessa função em relação à operação de multiplicação, que relação a gente pode obter aqui, né? Isso é que número? Isso é o quê? Sim? Isso é o inverso, né? Isso aqui é o inverso do determinante de A.
Tudo bem? Isso é assim, né? Então, o que posso dizer desse número que está aqui, quando esse é assim já estabelecido, né? Será que dá para a gente encaixar essa função como uma função ímpar? O que vocês acham? Daqui eu tiro o quê? Eu quero comparado às funções reais, eu quero menos f de menos x igual a f de x. Será que isso está descrito aqui? Como que é? Sim? Como que eu posso fazer? Do mesmo jeito que essa relação está colocada aqui, né? Você pode escrever que o determinante da matriz A é quem? É 1 sobre o determinante de A inversa, tudo bem? Porque essa relação é equivalente a essa, tá? E agora isso nada mais é o quê? Aqui. O inverso, né? E o que está aqui dentro, sim, do determinante de A inversa. Tá certo? Então, o que eu posso dizer, que multiplicativamente falando, né? Essa função determinante é ímpar. Tá bom? Então, enquanto multiplicativamente eu tenho a função determinante como sendo uma função ímpar, aditivamente a gente, a depender do tamanho de cada matriz, né? Se cada conjunto de matrizes, se o conjunto é das quadradas de ordem 2, 3, 4, 5, 6, você vai tendo exemplos de funções que são pares e ímpares. Tá bom? Então, existe um trabalhozinho já socializado com os alunos que envolve problemas do tipo, né? Você tem, para pensar, né? Um aluno de iniciante no curso de matemática, se for bem estimulado, essas questões são prováveis ou são, digamos assim, adequadas para que eles possam trabalhar, né? E um bom ensaio que já fizemos uma vez foi comparar essa definição de paridade com o conjunto dos números inteiros, né? Então eu deixo para vocês analisarem e olharem com cuidado o seguinte, né? Se você pega o conjunto dos números inteiros com a operação de adição ou multiplicação, né, ou as duas, o conceito de número par, né, é o conjunto dos números pares, isso é o conjunto dos múltiplos de 2, né? Desse lado você tem o conjunto dos números ímpares, essas coisas não se tocam, né? Isso, a interseção é vazia, tá? Então, um bom estudo, já que você pode também ter o conjunto das funções, sei lá, definidas de A para B, digamos assim, no caso mais geral, não é? No caso mais particular, o B e o A e o B e o A se confundem com o R e você pode ter a velha coisa que já especificamos. Mas veja, somar números pares, né? Um número par com um número ímpar, isso sempre é ímpar, né? O que mais? Somar um número par com um número par, né? Isso dá um número par. O que mais? Se você soma um número ímpar com um número ímpar, isso dá um número ímpar. Bom, né? O que mais? Um número par, que coisa horrorosa, né? Isso dá um número par, né? Damos um P.
multiplicar dois números pares. O que um número par por um número ímpar? Isso dá ímpar, né? O que mais? Se eu somo um par com um par, será que somando uma função par com uma função par, será que isso dá... multiplicando agora número par, né? Número par por número par, isso dá par, né? Estou me adiantando. E aqui, multiplicar um número ímpar por um número ímpar, é claro, isso dá um número ímpar, tá bom? Então, um paralelo desses, digamos, primeiros axiomas ou primeiros resultados, né? Com as funções, aqui acho que vai ter um furo, não é? Quer dizer, a função identidade é ímpar, né? O produto da identidade pela identidade, digamos, em R, isso dá a identidade da x ao quadrado, então isso não seria ímpar, é par. Foge a essa questão dos números inteiros, né? A soma de dois números pares e o produto de dois números pares sempre é par, mas a soma de duas funções pares pode muito bem ser uma função ímpar, já que a função nula é um pequeno exemplo, né? A função nula é par e, ao mesmo tempo, ímpar, tá bom? Então, é importante que o aluno perceba que, apesar dessas coisas passarem desapercebidas, um professor que, talvez desavisado ou pela questão da ementa da disciplina, pode explorar esses conceitos de forma muito pequena, né? Mas a gente alerta para que se possa considerar coisas mais gerais. Então, vocês poderiam estar olhando o trabalho do Marcos Vinícius, né? É assim que se escreve, na plataforma do Profimate. Tá bom? É bem simples de achar. O tema do trabalho dele chama-se Funções Pares e ímpares, conceitos gerais, ou generalizações de conceitos. Generalização de conceitos, né? Isso é importante que se olhe para ver minimamente um exemplo de que a gente pode estar mais atento às coisas e, de repente, conseguir, registrar uma pequena observação. Tudo certo? Alguma questão a ser posta? Tudo. Par vezes ímpar, número, par vezes ímpar é par, né? Ah, sim, com certeza. Quem colocou isso aqui? Fui eu? Ah, isso é par, com certeza, né? Beleza, o que mais se pode fazer com funções? Composição de funções, né? E aí, composição de uma função par com uma função par é o quê? Tá? Então, muitas coisas podem ser tiradas das observações que a gente faz. Tá legal? Então, é mais ou menos isso que a gente quer falar. Eu sugiro que vocês façam as críticas e deem uma lida nesse trabalho do Marcos Vinícius, que a gente vai ter aí muita coisa para comentar. Tá bom? É isso aí. Obrigado. Tchau.